Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nós estamos estudando sobre a salvação. É um bloco de estudo, um bloco didático. E na aula anterior, na aula passada, a gente estudou sobre a desobediência. A gente verificou que houve a desobediência no Jardim do Éden, numa sequência. Primeiro teve a tentação, foi aquele convite para se desobedecer. Houve o ceder à tentação, atender à tentação, aconteceu isso. E, consequentemente, houve a desobediência à ordem de Deus. E hoje nós vamos continuar ainda com o bloco da salvação no módulo 1, antecedente da salvação, isto é, o que aconteceu antes da salvação. E hoje nós veremos que o pecado, o erro, foi exposto por Deus. É como se Deus fosse verificar o que ocorrera. Nosso objetivo geral é entender a salvação, aceitar a salvação, permanecer nessa salvação e transmitir a salvação. Inclusive, vamos deixar um link para que você acesse essa aula que explica muito bem. A primeira aula explica muito bem o que é um objetivo geral. E na aula de hoje, temos um objetivo específico que tem que ser alcançado ao final desta aula, que é entender que Deus expôs o pecado cometido por Adão. E vamos usar o texto de Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículos 8 ao 13, que assim está escrito. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vamos analisar esse texto, desdobrando alguns versículos. O versículo 8, vou ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. A gente percebe que a primeira reação quando houve o pecado foi fugir da presença de Deus, ou melhor, tentar fugir, porque ninguém consegue se esconder da vontade de Deus. A gente verifica que Deus passeava no jardim pela viração do dia, porque antes Adão, você pode até acessar o link, vamos deixar também, sobre a perfeição que era o Éden. Adão passeava o dia inteiro com Deus, Deus passeava no jardim, eles conversavam, tinham plena comunhão. E agora, eles se escondem. Deus continua passeando e eles se esconderam. Houve uma fuga da presença do Senhor. Eles esconderam-se porque o pecado estava escondido, o pecado estava oculto. E eles se esconderam, tentaram se esconder de Deus entre as árvores, porque, veja bem, Adão poderia ter contado ao seu Criador. Deus não passeava todo dia no jardim. Ele poderia chegar num desses dias e falar, Deus, olha, infelizmente eu não aguentei, eu cedi à tentação, eu errei. Pronto, estava confessado o pecado e Deus tomaria as providências. Mas ele não confessou, ele não falou com Deus. Como se fora possível Deus já não saber que ele havia feito esse ato. O Salmo 139 é bem claro, ninguém pode se esconder da presença de Deus. O salmista, no Salmo 139, no versículo 7, ele deixou registrado, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele falando isso sobre Deus, sobre o Espírito Santo de Deus. Não dá para se esconder de Deus. Mas o pecado criou essa barreira, houve essa tentativa de fuga, essa tentativa de se esconder do Criador. Até porque eles estavam envergonhados. E no versículo 9, chamou o seu Deus a Adão e disse, onde estás? Então veja bem, no versículo 8, Deus estava passeando, Adão e Eva tentando se esconder. Deus perguntou então, onde estás?
Ora, mas Deus não sabia de tudo? Sabia, claro, Deus sabia onde estava, Deus sabia o que havia ocorrido, mas o pecado estava escondido, o erro estava escondido. E Deus não esconde erro, Deus não esconde o pecado, até para dar uma solução. Deus nunca faz as coisas sem objetivo. Deus nunca expõe, no caso aqui, o erro para destruir, não. Deus estava querendo expor para poder endireitar a situação. Agora, por que Deus chamou Adão? Não foi Eva que comeu? Foi. Você recordar as horas anteriores? A serpente falou com Eva sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal. Um dia que eles comessem, seriam iguais a Deus. Aí Eva, né? Foi enganada, a Bíblia registra isso, e ela tomou o fruto. Até então era só tentação, mas a partir do momento que ela comeu esse fruto, aí já houve a desobediência. Ela ofereceu o fruto a Adão, Adão também resolveu, livre-arbítrio dele, que ele era um homem inteligente, os dois foram criados de maneira super inteligente, ele resolveu comer o fruto também. E aí ficou estabelecido o pecado na raça humana. Mas a ordem que Deus foi a ordem Deus deu a Adão. Inclusive, quando Deus deu a ordem a Adão, Eva ainda não fora criada. Vamos para a palavra de Deus, Gênesis 2, capítulo 15 a 17, olha a ordem. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi a ordem direta que Deus deu a Adão. Eva ainda não havia sido criada. Tanto é que só no versículo 22 desse mesmo capítulo que está escrito: e da costela, lembra? Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e da costela, versículo 22, e da costela que o seu Deus tomou o nome, formou uma mulher e trouxe a Adão. Adão estava sozinho, ele recebeu a ordem diretamente de Deus. Consequentemente, Eva não recebeu essa ordem direta de Deus. Adão repassou essa ordem para Eva. Mas Deus cobrou de quem? Cobrou de Adão. Até porque no plano de Deus, Adão foi criado primeiro, ele era ali o responsável. E quando Deus perguntou onde estás, não era só para saber a localização física de Adão, mas é como se Deus estivesse falando assim: onde está aquele Adão que eu criei? Aquele Adão perfeito. Fosse hoje a gente falava assim: cadê aquele Adão? Que eu estou vendo aqui um outro Adão. Estou vendo um Adão que está manchado, um Adão que já não está puro como ele foi criado, já não está perfeito como ele foi criado. Cadê aquele Adão? Em que posição tu estás agora, Adão? Essa é a pergunta de Deus. Inclusive, essa pergunta Deus faz até hoje a cada um de nós. Eu até deixo essa reflexão para você. Qual a sua posição? Qual é a minha posição? Qual é a nossa posição diante de Deus? Deus continua pergunta. Deus continua a perguntar: onde estás? Porque Ele quer te alcançar, Ele quer nos alcançar, como Ele fez com Adão. E no versículo 10, Adão responde. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. De novo, o pecado nunca traz boas consequências. O erro contra Deus nunca traz bons resultados, sempre resultados negativos. Olha aqui, ele ouviu a voz de Deus. Anteriormente, antes do pecado, quando ele ouvia a voz de Deus, era motivo de regozijo, era motivo de prazer, de alegria, de conversar com Deus, de recepcionar Deus no jardim, na sua casa, que era o jardim, ali junto com Deus, conversando. E agora ele teve medo, gerou temor. E teve vergonha, porque estava nu, escondido. Ele descobriu que estava nu. Vergonha. Reconheceu a situação dele, estava envergonhado e se escondeu. Ainda hoje é assim, o pecado ele faz isso, exatamente. Ele faz com que a gente tenha medo. Em vez de se aproximar de Deus, a pessoa se afasta de Deus, porque ela reconhece que está numa situação pecaminosa, gera vergonha, gera afastamento, e tudo isso já vem lá do Éden, quando Adão pecou aqui. A voz de Deus agora gera medo e vergonha, quando antes gerava comunhão e amor. Nos versículos 11 a 13, o diálogo continua, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Aquilo que a gente falou no título dessa aula, né? Deus foi verificar o que havia ocorrido.
Deus queria saber, entre aspas, né, para deixar registrado. A palavra de Deus registra, está escrito que tudo que está escrito na Bíblia, na palavra dele, é para nosso ensinamento. Então Deus deixou isso aqui registrado não porque ele tinha dúvida do que ocorrera, não porque ele não sabia o que está ocorrendo, mas para que nós hoje estivéssemos comentando isso aqui, estivéssemos explicando a palavra de Deus e tivéssemos aplicação para a nossa própria vida. Então disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Porque até esse momento, Adão não tinha falado nada, ele não tinha confessado o pecado. E Deus queria que ele confessasse. Porque não faz parte do tratamento. Quando a gente vai no médico, se você chegar no médico, tá com a tosse, você ficar calado, embora a tosse o médico vai ver, mas você está com uma dor interna. Você chegar no médico, ficar ali mudo, o médico vai descobrir o teu problema. Você tem que confessar aí, doutor, estou sentindo uma dor aqui, uma dor acolá, quando eu me mexo aqui, não é isso? Aí o médico vai mandar passar exame, vai te examinar e assim por diante, até lá no final indicar um tratamento, fazer um diagnóstico primeiro e depois já verá o tratamento. A mesma coisa foi aqui. Deus queria que Adão confessasse para que esse erro fosse exposto, viesse à tona, deixar de ser um pecado oculto, um pecado escondido. Para ele, Adão, né? Que para ele, Adão, o negócio estava camuflado ainda. Mal ele sabia, ele até sabia, né? Que Deus já tinha visto isso há muito tempo. Mas voltando aqui, quem te mostrou que estavas no começo da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira era a medida da árvore e comi. E disse a mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja o que o pecado fez. O pecado agora foi confessado, né? A mulher, mas foi confessado com respostas erradas. O pecado fez isso, faz isso, é o que a gente viu aqui. As respostas erradas. Em vez de confissão, houve o quê? Acusação. O que Adão teria que falar? O que Deus esperava que Adão falasse? Quem te mostrou que estava no começo de tudo da árvore que te ordenei que não comesse? O que Adão tinha que falar? Sim, eu comi da árvore. Acabou. Mas ele falou isso no final. Olha o que ele falou: a mulher que me deste, ainda acusou Deus, não, foi a mulher que me deste. A mulher que me deste, por companheiro, ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, lançou a culpa principal sobre quem? Sobre a mulher. Ele tinha que ter invertido. Eu comi. Eva sugeriu, mas eu que comi. Aí o Senhor Deus foi a mulher. Por que fizeste isso? A mulher, de novo, em vez de confessar, ela fez a mesma coisa que Adão. Acusou primeiro e no finalzinho ela falou que comeu. Né? A serpente me enganou e eu comi. Então aqui está caracterizada a culpa. Aqui está caracterizado o pecado, o erro, a desobediência. É isso que Deus queria. Porque quando a doença aparece, o médico vai entrar com o tratamento. E aqui o pecado foi exposto, foi confirmado. Só que em vez de confissão, houve acusação, houve transferência de culpa. O ideal é que houvesse uma confissão espontânea. Só que isso não aconteceu. Deus queria que Adão confessasse esse pecado. Eu errei, eu desobedeci, né? Assumisse. Foi o que aconteceu, ele errou mesmo. Digamos que oficialmente aqui está evidenciado o pecado. Agora, Deus não quis expor o erro apenas por expor, apenas para destruir, apenas para humilhar, não. Deus queria dar a solução. Deus não é um Deus caprichoso. Quando você estuda um pouco de história clássica, você vê lá que os deuses gregos, os deuses romanos eram caprichosos. Tinha dia que o deus pagão lá estava irritado, ele mandava um raio contra a terra. Outro dia ele estava irritado, fazia isso. Ele era um deus caprichoso, né? Era cheio de vontade. Deus não. Deus, está escrito que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Não foi um capricho de Deus provocar essa situação de confissão de pecado. Não foi uma solução. Deus já estava vendo a solução redentora, uma solução de salvação para esse homem que estava perdido. Porque seria muito cômodo para Deus, até pelo seu poder, acabar com Adão e Eva e criar outro casal. Para Deus seria a coisa mais fácil. Só que isso implicaria que Deus abandonaria a sua criação. E Deus não faz isso. Deus criou, Deus resgatou. O Criador, até a gente que é humano é isso. Quando você cria alguma coisa, você quer que aquilo dê certo. Ninguém cria, né, um robô ou faz um bolo, né, uma receita de bolo para dar errado. Você quer que o bolo que você está fazendo dê certo, seja gostoso, né, seja elogiado, sirva bem as pessoas. Se eu criar uma máquina, quer que aquela máquina funcione.
Com Deus é a mesma coisa. Deus queria que Adão desse certo. E Eva desse certo. Mas não deu. Então Deus teve que providenciar um tratamento para resgatar essa criação dele. Porque Deus não abandonou a sua criação. Então nós entendemos que com essa exposição começou Deus a se movimentar para que houvesse uma solução para o problema que Adão e Eva criaram. Nós entendemos também que você deve ter compreendido a lição, até porque o objetivo dessa lição, ao final, qual é? Entender que Deus expôs o pecado cometido por Adão. E o pecado aqui, a gente viu que ele foi exposto. Mas antes de terminar, queremos deixar uma reflexão. Qual a dificuldade nossa em admitir o nosso erro? Já percebeu isso? Ou será que é só comigo? Nós temos dificuldade em admitir nossos erros, até coisas comuns. Você está em casa, fez alguma coisinha ali, errou, aí alguém chega, você, por que você fez assim? Não é assim, é porque nós sempre temos uma explicação, não é verdade? Eu queria que você refletisse isso. O porquê dessa nossa dificuldade em admitir o erro? Como é que você lida com essa dificuldade? E em relação a Deus, como é que a gente lida e como é que você lida com essa dificuldade de confessar a Deus seus erros, admitir, Deus, errei mesmo, me perdoa. É uma reflexão a ser feita. Na próxima hora vamos continuar ainda com esse módulo, com o assunto a queda, mas isso é para a próxima aula. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, dessa forma você ajuda o canal. Eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.